onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Vamos todos dizer: louvai, louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Deus. Oh, aleluia. Exalte, adore, adore, aleluia, aleluia. Vamos louvar, amém. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está, ó morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Vamos louvar dizendo: louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai, louvai, louvai o nome do nosso. Sim, louvamos, Senhor, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Marcos 16, começando pelo versículo 9. Aleluia. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram.
E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Temos aqui um relato muito interessante que fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Diz que os discípulos estavam, depois que Jesus morreu e foi sepultado, eles ficaram muito tristes. A maioria deles tinham abandonado o Senhor, como o Senhor disse que seria abandonado por eles, e eles foram, realmente, abandonaram o Senhor. Diz que apenas João, chamado do discípulo amado, que estava lá ao pé da cruz, junto a Maria, mãe do Senhor, e as outras mulheres. As mulheres foram mais fiéis. Foram mais fiéis que os homens. Somente João ficou, mas várias mulheres que seguiam a Jesus e o serviam, até com as suas finanças. A Bíblia diz que elas sustentavam o ministério de Jesus e seguiam. E naquele momento, elas não abandonaram o Senhor. Foram mais corajosas que os homens, né? Os homens, com medo das autoridades, de serem também açoitados ou até presos ou mortos, fugiram. Sabemos que o Pedro, quando foi confrontado, negou a Jesus 3 vezes. E só quando o galo cantou foi que ele teve consciência do que Jesus tinha dito. Disse que chorou arrependido, chorou amargamente. O arrependimento é bom, é positivo, porque faz com que o Senhor abre oportunidade para o perdão, não é? O arrependimento. Quando alguém arrepende-se de algo errado que fez, é uma abertura para o Senhor perdoar. Arrepender-se, pedir perdão, o Senhor perdoa. Foi a situação de Pedro. Mas o arrependimento não anula o mal que alguém faz, não é? Há o perdão, mas aquilo já aconteceu. E Pedro passou por esta situação e ficou para a história, não é? Até hoje nós mencionamos que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Graças a Deus que ele foi levantado novamente e tornou-se um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, como vamos ver um bocadinho mais à frente. Mas Jesus esteve quase sozinho lá na cruz. A Bíblia diz que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. Jesus estava lá, crucificado. E naquele dia, naquela sexta-feira, o dia escureceu. Fez-se noite, há um hino que diz, fez-se noite às 3 horas da tarde. Mas, na verdade, a noite foi ao meio-dia. Ao meio-dia, o sol deixou de brilhar, foi tapado pelas nuvens, não é? E até às 3 horas, quando Jesus expirou, quando ele disse, está consumado, e ele inclinou a cabeça, entregou, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aquele dia, acho que não houve mais sol, o sol
não deu mais a sua luz, em protesto àquele acontecimento, né? Sabemos que a terra estremeceu, houve tremor na terra, até pessoas ressuscitaram quando Cristo morreu, o efeito da morte de Jesus. Então aqueles discípulos ficaram cheios de medo. Jesus foi sepultado, ele tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mesmo assim, eles estavam incrédulos. As mulheres, principalmente Maria Madalena, vigiou o túmulo de Jesus. Disse que quando foi domingo de madrugada, ela já estava lá, pronta, olhando, atenta para o que havia acontecer. Então ela foi a primeira, como lemos aqui, foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu. Foi Maria Madalena, que havia sido liberta por Jesus. Era uma pessoa possessa por 7 demônios. Imaginemos a vida dessa mulher antes de Jesus a libertar. É a vida de muita gente até ser liberta por Cristo. É uma vida de opressão. É uma vida sem sentido. E aquela mulher não era apenas uma mulher oprimida, era uma mulher possuída. É pior ainda. A possessão, porque a opressão demoníaca é de fora para dentro. É quando os demônios perturbam a pessoa, mas de fora para dentro. Isto é a opressão. Mas possessão é de dentro para fora. É quando a pessoa abre legalidade para o demônio entrar na vida dela. Aí esta pessoa já não tem o controle total da sua vida. Já é o demônio que a possui e faz coisas. Imaginemos quantas coisas os demônios não fizeram na vida da Maria Madalena, né? Imaginemos que onde ela chegava, pessoas que são possuídas por demônios, elas fazem coisas imorais, fazem coisas, as piores coisas. Aquela devia ser uma pessoa conhecida na cidade, na aldeia, no lugar onde ela vivia, por ser possuída pelo inimigo, por causar problemas às outras pessoas. Talvez era aquela chamada ovelha negra da família, não é? A família diz assim, aquele fulano ou aquela fulana só traz problemas. É ou não é? Existem muitas famílias isso. Certamente a Maria Madalena era esta, não era a irmã Madalena. A irmã Madalena é uma bênção. Então, mas um dia Jesus encontrou aquela mulher. A gente não temos o relato na Bíblia como foi a transformação dela. Só que Jesus expulsou 7 demônios dela. A partir do momento que Jesus entrou na vida daquela mulher, a transformação é tão grande quando Jesus entra na vida de uma pessoa, porque a vida dela era cheia de demônios. Quando Jesus expulsou os demônios, colocou dentro dela o Espírito Santo. Vejam a diferença do antes e do depois, né? Coisa maravilhosa. O que só o Senhor faz. Até hoje o Senhor faz isto. É como aquele gadareno que tinha legiões dentro dele. Milhares de demônios habitavam naquele homem, que vivia nos cemitérios nu, e acorrentado, mas partia as correntes e vivia ensanguentado por causa as pessoas, quando são possuídas por demônios, elas mutilam a si próprias, não têm consciência. Eu conheci um homem que ele, quando bebia, ele pegava uma faca e cortava-se assim, fazia cortes no corpo, na barriga, porque cortes não eram profundos, mas fazia. E ele não tinha consciência total do que fazia, porque eram os demônios que o possuíam, não é? Então é isso que acontece. Mas quando Jesus libertou aquele gadareno, ele queria ir, Senhor, deixa-me ir contigo. Jesus disse, não, volta para a tua família, volta para os teus. Haviam 10 cidades, num lugar chamado Decápolis. Diz que ele andava naquelas cidades todas, provocando problema a toda a gente. Ninguém tinha paz. Aí Jesus disse, volta para lá e vai contar quantas coisas Deus fez por ti. A transformação que o Senhor fez na tua vida. Vai contar. Diz que ele voltou para lá e contou, e toda a gente ia ter para saber, para conhecer a transformação que Deus fez na vida daquele homem.
Então é para isso que o Senhor transforma as pessoas. Para que testifiquem do seu poder. E só Jesus pode fazer isso na vida de alguém. E Maria Madalena teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado, ser a primeira pessoa a ver Jesus. Diz que ela chegou no sepulcro e já estava vazio o sepulcro. Estavam os anjos e ela a procura e eles disseram que Jesus já tinha ressuscitado e que ela fosse para dizer aos outros discípulos, né, que fossem para Galileia, que ali Jesus ia ter com eles. E quando ela vai se virando para sair, ela vê um homem e ela pensa, é o jardineiro. Né? Era lá no Jardim das Oliveiras, certamente tinha um jardim muito bonito. E ela diz, diz-me lá onde o puseste, se o levaste, onde o puseste? Aí Jesus diz, Maria. Quando Jesus pronuncia o nome dela, ela o reconhece. Ela diz, Rabone. Jesus disse, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. E ela corre e vai anunciar aos outros. Quando ela chega e anuncia, eles dizem, não acreditamos. Estavam chorando, diz a leitura que fizemos, não é? Não estavam apenas tristes, estavam chorando, estavam expressando a tristeza. O sentimento estava muito forte ainda no interior deles. Não apenas tinham tristeza, mas ainda choravam. 3 dias depois de Jesus ressuscitar, eles ainda estavam chorando. Todos reunidos e lamentando. Imaginemos a cena, não é? Dos discípulos de Jesus reunidos. Tanto diz que eles estavam com medo dos judeus religiosos e dos romanos de virem tentar pegar neles e prendê-los. Tanto estavam escondidos, como estavam chorando por causa da ausência de Jesus. 3 anos e meio Jesus tinha passado com eles. Eles desfrutaram da companhia de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus, da proteção de Jesus, do ensinamento de Jesus. Foi só coisa boa. E de repente eles já não tinham Jesus. Por isso estavam chorando, pensando o que seria da vida deles, dali para frente. E chega Maria Madalena e diz que viu o Senhor. E eles não acreditaram. Depois tem aquela história dos 2 que iam para Emaús, né? Conhecemos? Iam para o caminho de Emaús e Jesus aparece e passa a andar com eles e eles iam falando sobre Jesus. E Jesus pergunta a eles qual era o assunto, e ele, mas só tu és estrangeiro aqui? Não sabes o assunto em toda parte? Está estampado em todos os jornais, não é? Sobre Jesus de Nazaré, varão perfeito, profeta, poderoso em obras, não sabes? E ele aproveita e diz que Jesus começa a explicar as Escrituras. Tudo que estava escrito a respeito dele, não é? Nos profetas, etc., a explicar para eles que convinha que aquilo acontecesse, já estava profetizado. Não foi um mero acontecimento, mas era para acontecer a morte de Jesus. Ele veio para isso, chegou o tempo. E eles mesmo assim não reconheceram Jesus. Mas diz, quando entraram em casa, convidaram a Jesus, Jesus entrou com eles. Quando o Senhor pega o pão e abençoa antes de comerem, eles reconhecem que é Jesus. Pelo jeito que Jesus tinha, só Jesus fazia aquilo, né? Quando reconheceram, Jesus desapareceu. Agora Jesus já estava num corpo glorioso, podia aparecer e desaparecer onde quisesse, não é? Já não era um corpo físico mortal, como o nosso, como o dele antes. Agora já era um corpo espiritual. Então ele podia fazer aquilo. E eles de repente voltaram para Jerusalém, comentando e dizendo, olha, será que não? Nós sentíamos no nosso coração, ardia em nós, quando ele falava conosco, as palavras dele, quando explicava-nos as Escrituras, ardia no nosso coração e nós não fomos capazes de reconhecer que era ele.
que a palavra do Senhor, ela arde em nós. Não é verdade? Ela é tão poderosa que ela trabalha dentro da nossa vida quando nós cremos nela, quando nós a lemos, quando nós a ouvimos. Glória a Deus. E eles anunciaram aos outros que tinham visto o Senhor, mesmo assim não creram. Até que Jesus aparece quando estão os 11 reunidos, os 11 apóstolos. E Jesus passa-lhes em rosto a sua incredulidade. Como é que vocês ouviram várias pessoas a testemunhar que viram-me ressuscitado, mesmo assim não creram? Jesus passa em rosto, e nós sabemos que noutra escritura Jesus aparece uma outra vez e o Tomé não estava na primeira, e o Tomé disse que não acredito, só acredito se eu tocar nas marcas das suas mãos e puser o meu dedo no seu lado onde foi ferido pela lança, não é? Jesus aparece uma outra vez e diz: Tomé, põe aqui teu dedo nas minhas marcas. Mostra, vem cá ver que sou eu mesmo. Aí Tomé diz: ah, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Amém? Esta bem-aventurança é para todos nós que não ouvimos pessoalmente, mas cremos. Isto é fé. Amém? Amém. Isto é fé. Amém. Para crer na palavra de Deus tem que ser por fé. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então Jesus passou em rosto que eles tinham ouvido, mas não tinham crido. De seguida Jesus dá-lhes ordem, não é? Conhecemos tão bem estes versículos. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus agora estava entregando a eles a missão da continuação daquilo que Jesus tinha começado. Pois Jesus começou, não é? A pregar o evangelho, foi Jesus que trouxe o evangelho da graça, e agora eles tinham que continuar. Jesus tinha feito a sua parte, já estava pronto para voltar para o Pai. Jesus disse: agora é o vosso tempo. Eu fiz até aqui, preparei-vos, agora vocês têm que continuar. Saiam de dentro desta casa, não fiquem aqui chorando nem tristes. Agora vão, ide por todo o mundo, sem limite, passem as fronteiras todas e vão pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Este evangelho, esta mensagem de Cristo, aleluia, da sua morte, da sua ressurreição, comprovando que Ele é verdadeiramente o Salvador. Vão e levem a toda criatura, a partir de vocês os 11, passem a pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer na vossa mensagem e for batizado será salvo. Amém. O evangelho é para todos os que crerem. Infelizmente, quem não crer será condenado. Mas deem a todos a oportunidade de crer. Amém? Todos têm o direito de terem a oportunidade de crer em Jesus, para que cada um seja culpado da sua própria decisão se rejeitarem o Senhor. Não é? Mas eles precisam, todos têm o direito de ouvir, e nós temos o dever de lá ir. Essa ordem foi para eles naquele dia, mas é para nós hoje. Mas Jesus não disse só isto, ele mandou que eles fossem pregar o evangelho, mas disse assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Quais sinais? Jesus disse: vocês vão pregar o evangelho. Mas estes sinais que eu vou mencionar agora vão acompanhar a todos os que crerem. Jesus diz assim: em meu nome.
Este é o detalhe mais importante. Amém. É o nome de Jesus. Porque Jesus, quando ressuscitou lá em Mateus, acho que 28 e 18, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Lá em Filipenses capítulo 2, diz que como Jesus humilhou-se tanto, que diz que Deus o exaltou. Deus o Pai o exaltou soberanamente. O exaltou acima de qualquer exaltação. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é o maior nome que existe. É o nome, único nome todo-poderoso. É por isso que Jesus disse: estes sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome. Não é em nome de mais ninguém. A maior arma que existe chama-se Jesus. Tá vendo? O nome de Jesus é a arma mais poderosa que existe. Não há nada semelhante, não há nada comparável ao nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: vão e levem o meu nome convosco. Então, em meu nome, vocês onde chegarem, vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar novas línguas. Se pegarão nas serpentes, se tiverem que fazer, não é? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se alguém tentar vos envenenar, não haverá efeito, não fará efeito, porque vocês vão no meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Tudo isto em nome de Jesus. Meus irmãos, se Jesus disse que no nome dele todas estas coisas irão acontecer, então isso quer dizer que ele já nos autorizou. Isto é uma autorização que Jesus dá. E aqueles que estavam tristes e chorando, ao receber esta ordem de Jesus, esta autoridade de Jesus que foi passada para eles, diz que eles foram. Jesus depois voltou para o Pai, não é? E eles foram, ganharam coragem, e nós sabemos que primeiro eles receberam o Espírito Santo, como está lá em Atos 2, não é? O Espírito Santo veio sobre eles para revesti-los com poder. Diz assim: ora, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Assim como Jesus tinha dito: vão, preguem, e os sinais irão convosco. Não vão ficar para trás. Não foi só eu que curei enfermos, vocês também vão curar. Não fui só eu que expulsei demônio, vocês vão expulsar também. Onde vocês forem, os sinais vão acontecer, não é? O evangelho continua poderoso da mesma forma. Vocês farão coisas até maiores do que o que eu fiz. Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre eles e o Espírito Santo os usaria de forma poderosa. E assim aconteceu. Os sinais seguiram. Amém? Amém. Lembram do Pedro que negou Jesus? Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, aquele Pedro tornou-se outro homem. Não é? Tornou-se outro homem. Levantou-se no dia de Pentecostes, pregou uma mensagem tão poderosa que 3.000 almas vieram a Cristo. Não é? Perguntaram a Pedro: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus,
e recebereis o dom do Espírito Santo, o mesmo dom que acabaram de descer sobre eles, de enchê-los a todos. Pedro disse, é para vocês também. Creiam no Senhor Jesus e vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo é para vós, é para os vossos filhos, é para os que estão longe ainda, os que não estão aqui, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não há limite, não é só para a salvação, é para o poder do Espírito Santo também. Coisa maravilhosa. Amém? Amém. Glória a Deus. O nome de Jesus, para aqueles que receberam o Senhor e que têm o Espírito Santo na sua vida, aleluia, é coisa maravilhosa. E Pedro, sabendo disto, lá no capítulo 3 de Atos, né? Vai Pedro com João, às 3 horas da tarde, para a oração no templo, para entrar pela Porta Formosa, e disse que é levado um paralítico, que era levado sempre para pedir esmolas, e o homem, vendo-os, estende a mão e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim, olha para nós não temos prata nem ouro. Tu estás a pedir uma esmola, queres dinheiro, queres prata, queres ouro, mas nós não temos isto. Mas temos outra coisa. Nós temos algo melhor do que prata, melhor do que ouro. Nós temos a solução que tu precisas. A prata e o ouro vai te dar condições de tu comprares comida, de comprares uma roupa, de pagares as tuas contas, de ajudarem os teus familiares, mas não vai resolver o teu problema principal. Mas o que nós temos, uau! Pedro disse, o que eu tenho, ele falou por ele, né? Olha para nós, olha para mim e para João. Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu posso te dar. Pedro agora já não era aquele homem que tinha negado Jesus. Aquele passado tinha ficado para trás. Pedro agora estava cheio de fé e ousadia, cheio do Espírito Santo. Agora ele sabia o poder que tem o nome de Jesus, e Pedro não largava esse nome para nada mais. Tudo que ele fazia, e a Bíblia diz que tudo que fizermos devemos fazer em nome do Senhor. Amém. Sabiam disso? Amém. A Bíblia diz que o nosso estilo de vida deve ser, no nome de Jesus eu faço isso, no nome de Jesus eu faço aquilo, o nome de Jesus à frente. Aleluia! Pedro estava com o nome de Jesus na ponta da língua, ele disse assim, olha, eu tenho, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não andava, o homem era coxo, paralítico, era trazido por outros para ficar sentado a pedir esmolas. O homem olha para Pedro, levanta a cabeça, e Pedro diz, levanta, em nome de Jesus, levanta. Aí dá uma ajuda ao homem, pega na mão dele, e diz que o homem não levantou-se devagarinho, diz que levantou de um salto. O efeito do nome de Jesus foi tão grande que curou o homem imediatamente quando o homem ainda estava sentado. E o homem levantou-se de um salto. Uau! Só um atleta bem preparado é que faz isso, não é? O homem de um salto pôs-se em pé e começou a saltar e a glorificar a Deus. Por causa do nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia! Por causa do nome de Jesus. E quando essa notícia se espalhou, diz que uma multidão se aproximou para ver aquilo. Estavam lá Pedro e João, e o homem do lado deles não os largava para nada. Entrou no templo com eles e toda a gente olhava, mas este não é o coxo? Este não é o coxo? Ele diz assim, eu era coxo, agora não. Agora já não sou, agora já sou outro.
É o antes e o depois. Sem Jesus é uma coisa e com Jesus é totalmente diferente. Aleluia. Quando começarmos a ter essa visão do que Jesus pode fazer na vida das pessoas, nós vamos correr para as pessoas e dizer, olha, eu tenho uma coisa boa para ti. Eu tenho uma coisa tão boa que posso te dar. Foi o que Pedro disse. O que tu pedes eu não tenho, mas eu tenho coisa melhor. Aleluia. O nome de Jesus. Glória a Deus. E então, Pedro prega novamente. Não é? Pedro diz, olha, o que vocês viram acontecer na vida deste homem, não foi por nosso mérito, não é nossa capacidade, não. Isto é o nome de Jesus. Isto é Jesus, a quem as autoridades, a quem vocês rejeitaram, a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos, e é no nome de Jesus, por causa do poder do nome de Jesus, que este homem foi curado, foi restaurado e está aqui são e salvo diante de vocês todos. Ele disse naquele dia mais 4.000 pessoas juntaram-se aos discípulos, aleluia, e renderam-se a Cristo, ao nome de Cristo. As autoridades, quando souberam daquilo, mandaram prender a Pedro e João, levaram para o meio deles e juntaram-se para pressionar, para indagar os discípulos e dizer, olha, vocês não façam mais isto. Não preguem mais nesse nome. Esse nome está nos trazer muitos problemas. Não é? Eles eram os religiosos, eram eles que mandavam no assunto, que pregavam a religião deles e tentavam forçar o povo a seguir as suas regras. Mas o povo agora estava correndo à procura do nome de Jesus, só queriam Jesus. Disseram assim, olha, eles viram que eles eram pessoas indoutos não eram doutores, eram pessoas de pouco conhecimento, ou semi-analfabetos, e sabiam que era notório, que ninguém podia negar o que tinha acontecido na vida daquele homem, todos o conheciam. E eles não podiam fazer muita coisa contra os apóstolos, mas disseram, olha, a gente vamos liberar vocês, vão para casa, mas vão caladinhos. Não falem mais nesse assunto desse nome de Jesus, porque senão a coisa pode ficar pior para vocês. Nós não queremos isto. E Pedro diz assim, nós não vamos deixar de falar no nome de Jesus. Não é? Nós somos testemunhas do poder de Jesus, do nome de Jesus. Não vamos deixar de falar naquilo que temos visto e crido. Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Enquanto isso, a igreja estava reunida orando por eles. E eles são soltos e vão ao encontro dos outros irmãos. Quando chegam lá, contam a eles o que aconteceu, não é? As autoridades proibindo eles de pregar o evangelho, de falar no nome de Cristo. E eles chegam lá, levantam a voz e oram a Deus. E esta oração é tão bela, que está aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que a gente podemos, glória a Deus, podemos ver esta oração. Aleluia. Esta oração tão bonita. Não, é capítulo 4. Capítulo 4. Diz assim, e ouvindo eles, versículo 24, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, oraram ao Senhor e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor,
olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Amém. Não teve, agora Pedro já não tinha mais medo das ameaças. Agora Pedro já não negava, agora Pedro já proclamava o nome de Jesus. Aleluia, não é? Oraram ao Senhor e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças, mas em contrapartida concede a estes teus servos poder e ousadia para continuar a pregar o teu evangelho. No nome de Jesus, para que nós continuemos a pregar, a curar os enfermos, a fazer maravilhas no nome de Jesus. E diz que enquanto eles oravam, o lugar em que estavam tremeu. Deus confirmou, não é? Deus estava confirmando: conte comigo, contem com o meu poder, sigam em frente, aleluia, que eu estou convosco. E diz que eles saíram e continuaram anunciando, aleluia, foram cheios do Espírito Santo. Novamente o Espírito Santo desceu poderosamente sobre eles, e diz que eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Saíram de dentro de casa e foram novamente anunciar a palavra de Deus. E assim a igreja cresceu. A igreja cresceu tanto que diz que todos os dias o Senhor acrescentava pessoas à igreja do Senhor. Amém. As pessoas iam correndo para onde eles estavam. Amém? Amém. Sabiam que eles tinham o que ninguém tinha. Eles tinham o nome de Jesus. E nós temos o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Nós temos que orar a Deus por ousadia. Senhor, dá-nos a ousadia que tu deste aos teus discípulos no princípio. Nós precisamos ter essa mesma ousadia. Nós precisamos crer e viver que o nome de Jesus tem o mesmo poder que tinha naquele tempo. Falta-nos aquilo que os discípulos receberam. Nós não podemos ser como eles eram antes da ressurreição de Jesus. Andarmos tristes, desanimados, escondidos, não é? Nós precisamos ser como eles foram depois da ressurreição. Amém. Depois que receberam o Espírito Santo. Aleluia! Para cumprirmos o ID do Senhor, que é para nós. O Senhor conta conosco hoje. Se nós queremos que Jesus volte logo, então quanto antes nós evangelizarmos, antes Jesus vai voltar. Porque diz que este evangelho será pregado em toda parte e então virá o fim. Este evangelho tem que ser pregado. Onde eu estiver, é minha obrigação pregar. Onde cada um dos irmãos e das irmãs estiver, é vossa obrigação pregar. Se Deus me salvou e me colocou ali, então foi para pregar o evangelho que Jesus me colocou ali, que Ele me chamou e colocou lá. Se eu estou num ambiente cercado de pessoas, eu sou salvo em Cristo e eu não estou a falar de Jesus, eu estou a negar a minha fé. Eu estou a esperar que Deus traga pessoas do outro lado para pregar para quem está perto de mim. Enquanto que Deus já me salvou e já colocou ali com esta função, com esta finalidade. Não é? Quando eu pregar para um e Jesus salvar, já não serei sozinho, já serão mais, já serei eu e mais um para evangelizar. Quando mais pessoas forem salvas, o evangelho vai acontecer assim como aconteceu no princípio. Quanto mais Jesus salvava, mais pessoas falavam de Jesus. Amém. E multidões criam no Senhor por É isso. verdade. Deus conta conosco hoje, meus irmãos. Jesus ressuscitou. Vamos pregar esta mensagem. Não é esta mensagem religiosa que existe por aí. Isso não faz efeito nenhum. Nós temos que pregar um Cristo poderoso. Aleluia.
um Cristo que salva, um Cristo que transforma, um Cristo que dá nova vida, um Cristo que traz esperança e alegria que ninguém traz. Não há coisa melhor do que nós vermos uma pessoa mudando de vida, irmãos. Alguém que não tinha esperança nenhuma, cuja vida não tinha sentido nenhum. De repente nós vemos aquela pessoa feliz, alegre, transformada, grata a Deus. Não há coisa melhor. Nada paga isto. Mas às vezes falta uma palavra da nossa parte. Falta abrirmos a boca para falar de Jesus. Amém? Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Amém? É por nós que Ele quer agir. É através de nós que o Senhor quer fazer a sua obra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isto é para mim e é para você. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, vamos louvar, vamos dizer: num manto branco voltará, e a morte enfim terminará. Esse corpo corruptível que nós temos será transformado e glorificado, amém? Tudo isso pelo sacrifício, pela graça do nosso Senhor para com cada um de nós. No manto branco, levanta suas mãos, voltará, e louve assim: e a morte enfim terminará. De encontro todos juntos subiremos, subiremos, sua face eu contemplarei. Eu convido a ti a levantar a sua voz e dizer assim: louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Sim, louvai, louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus.